Doutor, quem está nos assistindo agora, e muita gente, o senhor sabe disso, graças a Deus e cada vez mais, quem está nos assistindo agora e está indo trabalhar com uma camisa de um candidato, vote em Luciano Fatioli para Rei Momo. Estou brincando, lógico, mas de um dos milhares de candidatos. Essa pessoa pode trabalhar com a camisa de um candidato ou o patrão dela pode falar, vai para casa se trocar, meu filho e minha filha, depois você volta para cá? Sim. Toda vez que a gente fala de manifestação política, não. O patrão pode mandar... Ah, o patrão pode? É um direito do patrão, do dono do lugar lá, do patrão, enfim? Na verdade, a gente precisa lembrar que tudo que se trata de política tem a ver muito com bom senso. A gente sabe que hoje existe aquela discussão de eu sou livre para me manifestar, aquela coisa toda. Mas a livre manifestação também tem limites. A gente precisa lembrar que muitas vezes no ambiente de trabalho é um ambiente que as pessoas precisam trabalhar uniformizadas, é um ambiente que as pessoas precisam trabalhar mantendo uma relação mínima de convivência. Você já pensou, por exemplo, se eu, ao invés de querer votar no Fatioli para Rei Momo, eu quero votar no Fabrício Pozzocco para Rei Momo? Olha o nosso problema. Nós teríamos aí praticamente uma divergência que poderia acabar gerando um desconforto muito grande no ambiente de trabalho. Então, para resumir ainda mais até do que você já explica sempre nos mínimos detalhes, não é? A pessoa não pode trabalhar com a camisa de um candidato no seu ambiente de trabalho. Não, isso não Ou melhor, não pode, é um direito do dono, do patrão, falar aqui não. Sim, da mesma forma que se o patrão, por exemplo, exige que todo mundo daquele ambiente vote naquele determinado candidato. Isso também não é possível. Né? O Carlão colocou, não vou dizer qual é, uma bandeira gigantesca do seu candidato na sacada do prédio em que ele mora. Muito bem. Ele pode colocar, como colocou, já está, disse que ninguém se manifestou, o síndico está olhando virado para ele, mas não falou nada. A gente pode colocar na nossa janela adesivos, bandeiras, faixas, ou o síndico pode falar, não, nanina, não. Então, vamos voltar à questão do bom senso. Se liga. A primeira coisa que a gente precisa saber é o que diz a convenção condominial do prédio. Regra geral, a convenção condominial do prédio, ela na verdade impede que a fachada do prédio seja ocupada por situações aí que acabam tendo como faixas, cartazes ou coisas nesse sentido. Mas tudo é um bom senso, né? A gente vê, por exemplo, quando o Brasil joga na Copa do Mundo, várias bandeiras são colocadas na sacada e ninguém reclama disso. Mas daí... Né? E aí essa questão é um bom senso. Agora, o que a gente precisa lembrar, Fatioli, é o seguinte, quando a gente fala de colocar adesivo em vidro, por aí vai, não tem nenhum tipo de problema. Agora, bandeiras na sacada, você começa a alterar, de repente, a questão da própria fachada do prédio. E aí, a gente vai ter que ver o que diz efetivamente a convenção condominial e qual é a ideia do bom senso disso. Olha, tem uma pergunta aqui, eu estou achando um exagero, eu acho, mas você é que vai me dizer se é exagero ou não, ou se é pertinente a questão. O morador, ele adesiva o carro dele com a propaganda do candidato lá que ele vai votar, que ele faz campanha. E estaciona o veículo na garagem. Pode, né? Ou não pode? Isso seria um tipo de problema. Aí é demais. Né? Aí eu acho que a restrição chega a ser até abusiva, né? Nesse caso específico, a gente pode colocar lá o nosso carro na garagem, adesivado com o candidato A, B ou C, sem nenhum tipo de problema. Tá, essa pergunta aqui, você já falou, mas tem um desdobramento aqui que é bem interessante. Aquele caso que você citou. De repente, o dono da empresa, ou o supervisor lá, ele é eleitor do político A. E ele quer obrigar os funcionários que votem nesse político A. E ameaça demitir aqueles que não votarem nesse deputado aí, nesse candidato, né? Se bem como que ele vai fazer o controle, mas tudo bem, vai. Qual é a penalidade para esse tipo de atitude desse infeliz, para não falar outra coisa, né? Então, essa é uma pergunta muito importante para a gente poder entender. Olha, Juju. Dentro dessas relações que existem, principalmente de trabalho, é fato que eu posso escolher o candidato que eu quiser. E o meu patrão lá do outro lado, ele pode ter a opção que ele quiser para votar em quem ele quiser. Só que ele não pode simplesmente me programar ou querer me coibir, obrigar a votar no candidato que ele é simpatizante. Eu não sei se o pessoal tem aí olhado as redes sociais, mas já existe penalização na última eleição para um determinado candidato que fez isso nas empresas dele. Olha! Já saiu até julgamentos nesse sentido, dizendo que ele fazia campanha ostensiva dentro da empresa dele,
para essa questão desse voto. Tá. E por conta dessa campanha ostensiva, inclusive ameaçando de demissão, isso ficou comprovado nos autos do processo, de que existiu esse problema efetivamente. Sim. E aí, esse empregador, ele foi penalizado. Inclusive, vários trabalhadores que se sentiram ofendidos com isso, ingressaram com uma ação na justiça pedindo a rescisão indireta do contrato de trabalho. O que é isso? É como se a gente fosse dar a justa causa para a empresa, tudo bem? E ganharam todos os direitos específicos por conta dessa violação que foi feita a legislação. Legal.